Mais uma vez, bem-vindos ao Tematizando Tudo para mais um episódio que, para mim, será um dos mais marcantes para a vida de muitos. Hoje, em especial, estaremos tratando sobre o assunto guerra cultural. A pergunta que fica para todos nós é como estamos sendo influenciados por esse tempo presente, por ações passadas, e como será o futuro por intermédio de tudo isso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada pergunta, em cada resposta, em tudo aquilo que será desenvolvido por intermédio deste episódio. Por quê? Faz parte da sua vida, faz parte do que a sua família tem vivido, faz parte não somente do seu amanhã, faz parte do seu hoje, do seu presente. E para tratarmos desse assunto, estamos aqui com um casal, nossos, vamos dizer amigos, Amigo. Marciel e Bárbara de Jesus, e glória a Deus, glória. são de Jesus, Às vezes. para falarmos sobre o tema e para começarmos aí de uma maneira mais apresentativa. Vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês. Quem é o Marciel e quem é a Bárbara? Maravilha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os nossos amigos, Alex, Paloma. E também é uma honra muito grande estar falando desse assunto, o que eu julgo muito importante para a atualidade. Bom, eu, como a Paloma já disse, sou o Marciel e eu sou graduado em Teologia pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Também sou estudante de Direito, do 9º semestre, e trabalho atualmente em um ramo totalmente diferente do que eu me graduei e estou estudando ainda. Mas veja, o meu entendimento dessa questão, né, já está desde a graduação teológica. Eu trabalhei um tema na graduação, né, para concluir a graduação, voltado à família. E eu falei sobre família na cosmovisão cristã e o antagonismo frente à cosmovisão marxista. Então, já para começar, nós temos aí um trabalho de conclusão de curso num âmbito teológico, eu sou cristão, né? Voltado a essa questão cultural. Boa tarde a todos. Eu sou a Bárbara, esposa do Marcel. Somos recém-casados, inclusive. Eu sou formada em biomedicina. Atualmente não trabalho com isso. E nunca cheguei exatamente a desenvolver um trabalho acadêmico para falar sobre questões culturais. Mas a cultura é algo que envolve o nosso dia a dia, né? Às vezes nós, como cristãos, achamos que é algo que a gente não precisa falar muito. Não vou me meter com isso. Fala do mundo secular, a gente traz muito essa divisão de a minha vida sagrada, a minha vida secular. E às vezes eu acho que falta muito da gente entender que Deus nos chamou para viver uma vida integral, né? Deus não quer só os nossos cultos de domingo ou quando nós estamos na igreja, mas ser cristão realmente é fazer todas as coisas de uma determinada maneira, da maneira que Cristo quer. E isso acaba caindo em algo que às vezes a gente negligencia, que é a própria cultura, né? E acredito que vamos poder ter uma boa conversa com relação a isso hoje. Okay. Podemos dizer que ser cristão não te exime de viver em sociedade. Não te exime de viver em sociedade. Até porque eu costumo sempre falar que as reuniões cultuais, elas não duram mais do que de 1h30 a 2 horas. Exato. Isso é muito importante, penso eu, como cristão, sempre citar para outros cristãos. A nossa vida do lado de fora das 4 paredes é uma extensão de tempo muito maior. Uhum. Porque o ambiente, nós que crescemos dentro desse ambiente, nós sabemos, o ambiente religioso ele é muito agradável. Exato. Sim. Até de um certo ponto fácil de se conviver. Mas trazer um assunto como esse para a mesa hoje, sobre guerra cultural, não iremos atingir até mesmo somente o público cristão, de Com fato. certeza. Mas digamos que talvez seja um público que precise um pouco mais se despertar para este assunto. E eu quero desde já agradecer a presença da Bárbara, a presença do Marciel. Já estávamos tentando marcar esse episódio há muito tempo, Sim. mas eu penso que Deus faz as coisas nos mínimos detalhes na hora certa e perfeita, e o dia é hoje. Sim. Bem, para começarmos aqui a desenvolver este assunto, partindo dessa introdução, eu gostaria que vocês definissem um pouco acerca do que é a chamada guerra cultural. Perfeito. Essa é uma pergunta que
é importante, nós precisamos começar realmente com ela, né? Porque falar que existe a guerra cultural é uma coisa, né? Agora, dizer o que é esta guerra é outra coisa. Bom, eu quero, antes de responder a sua pergunta, dizer o seguinte. Na visão da Nancy Pierce, que foi a autora, uma teóloga, que eu concentrei a minha pesquisa de conclusão do curso teológico. Ela, antes de definir o que seja uma guerra cultural, ela achou por bem dizer o seguinte, que a guerra cultural, na verdade, ela é uma luta cósmica. Isso significa dizer que é uma luta pelo domínio da verdade. É uma luta pelo domínio do que é verdadeiro, ou seja, é a luta que vai determinar o que é falso e o que é verdadeiro. É a luta que vai determinar o que é bom e o que é ruim. Porque, na visão da Nancy, a verdade é absoluta, né? A verdade não é relativa, ela não pode ser relativa. Então, eu queria, posteriormente a isso, dizer o que seja cosmovisão. Então, a guerra cultural, definindo ela em um conceito simples, é um conflito pela hegemonia de determinados valores, né? Esse conflito pretende alcançar esse objetivo, né? Predominar um valor específico em uma determinada região ou para modos de vidas de pessoas diferentes, né? Então, isso basicamente é a guerra cultural. É um conflito que determina um modo de vida, é um conflito que pretende alcançar um domínio, uma hegemonia em uma determinada área. Exato, eu acho que é só concluindo isso, o importante é destacar que a guerra cultural que a gente vive hoje não é exatamente uma guerra onde você tem a cultura brasileira brigando com a cultura do Oriente Médio ou brigando com a cultura russa. Uhum. Não é exatamente você tirar a cultura do Brasil e colocar a cultura da Rússia no lugar, ou colocar a cultura do Oriente Médio no lugar. Você simplesmente tem uma guerra em que o oponente deseja destruir a cultura vigente, é aquilo que você acabou de falar, amor, que é a hegemonia de valores que nós temos hoje, e colocar outra coisa no lugar. Muitas das vezes não têm a noção do que é isso ainda, eles só sabem que, olha, do jeito que tá agora, não é isso que eu quero. Eu acho que a sociedade que caminhou para esse jeito, que caminhou com esses princípios e com esses valores, não chegou num lugar que é bom para todos. Então, o que eu preciso fazer é destruir isso. Então, não é controle territorial, não é diferente das outras guerras, né? Quando a gente fala que o objetivo é conquistar um território ou destruir um sistema, vai muito na linha do que você falou, é o controle do que é a verdade, o controle do modo de vida das pessoas, né? E como isso molda a sociedade que nós vivemos hoje. Sim. É por isso que a gente fala que um dos principais movimentos dentro dessa guerra é você trabalhar na desconstrução das coisas, na desconstrução de conceitos pré-estabelecidos, como já foram falados aqui, em relação à família, em relação ao que é verdade ou não, em relação ao que é bom ou o que é correto ou não, porque você mudando a visão das pessoas sobre essas coisas, você muda a forma como as pessoas vivem, né? Sim. Alguma pergunta inicial para fazer? Não? Sobre a questão do relativismo, achei interessante essa fala, porque é outra coisa também que eu enxergo que as pessoas não têm tanto acesso e às vezes acabam envolvidas nisto sem perceber o perigo do relativismo. Bem, quando nós falamos acerca do relativismo, eu percebo que existem alguns lugares onde isso está muito mais claramente sendo ensinado. O Marcial tocou no assunto aqui da verdade absoluta, verdade objetiva, etc. e tal. Porém, eu percebo que, principalmente nos ambientes acadêmicos, é onde me parece que eles tentam introduzir um pouco mais o conceito da verdade relativa. A pergunta que fica é: como enxergar quando nós estamos sendo levados à verdade relativa e, na verdade, vamos melhorar isso daqui? O que é a verdade relativa? Ela é um problema ou uma solução? Certo. Bom, eu preciso voltar novamente a Nancy Pierce, né? Vocês vão talvez ver, mas ele está citando muito essa teóloga. Tô achando que porque- ele tá querendo vender, deve estar ganhando porcentagem de venda de livros dessa autora. Tô brincando, Deus. vamos lá. Ela é muito importante para esse debate, porque é o seguinte, a Nancy, ela diz o seguinte, nós precisamos admitir que existe um conceito dividido da verdade, né? E esse conceito dividido, para Nancy, fez com que a verdade ela fosse empurrada para um setor privado, né? Que é a verdade em relação a valores.
né? A Nancy disse que razão e fé, né, é uma dicotomia existente. Ou seja, as pessoas acreditam que as questões da fé estão na esfera particular, né? As questões da razão precisam estar empurradas no setor público, né? E as questões da fé cristã não podem ser aceitas no setor público porque não podem, né? Essa é a realidade. Então, para Nancy, o conceito dividido da verdade fez com que as questões envolvendo a fé fossem lançadas para o setor particular e as questões em relação à razão fossem colocadas no setor público como fato. Para começar, essa dicotomia, ela existe, né? Então nós precisamos falar dela. Agora, o que é a verdade relativa, né? Nós precisamos dizer o seguinte, que a verdade relativa, ela nunca foi uma realidade nos tempos clássicos. Ela veio a ser uma realidade contundente no pós-modernismo, né? Quando a Europa estava quase se tornando uma sociedade pós-cristã, né? Ali nos inícios do século XX, nós temos o relativismo tomando muita força. Então, para definir basicamente verdade relativa, eu diria que aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você, né? Então, basicamente, relativizar a verdade é pegar um conceito e dizer se ele é verdadeiro ou não, né? Agora, Depende da vivência, exato. depende do ponto de vista, depende das experiências que essa pessoa passou para chegar na conclusão de se algo é verdade ou não. Assim, Então ela torna algo que deveria ser objetivo em algo plenamente subjetivo. subjetivo, exato. Então, basicamente é isso. A verdade relativa, o que é importante ressaltar é que a verdade relativa, ela veio ter força quando a Europa estava se tornando pós-cristã, né? Nos tempos clássicos, a verdade sempre teve esse cunho de ser absoluta, né? E nós temos grandes pensadores que se debruçaram sobre esse tema. Tomás de Aquino, Aristóteles, entre outros filósofos aí, que debruçaram sobre esse tema importante. E até, desculpa pelo me interromper, é até interessante quando você para pensar nesse conceito de verdade absoluta, né? Porque o pessoal fala, não, a verdade absoluta não existe. Então não tem como você partir para discussões culturais que sejam falando que existe uma verdade absoluta e essa verdade deveria regir. Só que esse conceito de não existir uma verdade absoluta acaba se tornando uma verdade absoluta, que é justamente aquilo que eles querem combater, né? Exato. Me parece que a guerra cultural, ela tá mais ligada a uma guerra contra a religião, principalmente cristã. Uhum. Me parece aí. Tem me parecido nesse sentido. O que vocês acham sobre isso? É uma guerra contra Deus? Na verdade, a sua colocação está corretíssima, principalmente na visão da Nancy. Ela diz o seguinte, que, na verdade, essa é uma luta cósmica, né? Como eu já disse agora há pouco. Agora, importa dizer o seguinte, né? Aonde que essa guerra cultural acontece, né? Esse é o ponto importante para nós falarmos sobre isso, né? Porque, por exemplo, o Oriente, ele não foi construído através de valores cristãos, né? Então, aqui nós já temos algo importante, né? Essa guerra cultural existe numa região específica, que é o Ocidente. Eu já quero citar uma obra importante para falar sobre o assunto, e quem quiser ler esta obra vai entender muito profundamente esse assunto, que é uma obra chamada Guerra Cultural contra o Ocidente, né? Essa obra é do Douglas Murray. E ele diz, literalmente no nome da obra, que a guerra cultural acontece contra os valores ocidentais, né? Então, e resta dizer o seguinte, o que são os valores ocidentais, né? Como que a história ocidental foi construída, se não pelos valores judaico-cristão. Então, esse é o ponto. E eu responderia dizendo que sim, essa guerra cultural é uma guerra contra o cristianismo. Eu acho que tá um pouco ligado assim, se eu aceito que Deus existe, então eu tenho que aceitar que Deus tem valores específicos e eu não quero viver. Exato. É basicamente isso. E aí Então, pega. podemos então pensar, pelo menos cogitar, que a guerra cultural, pelo que foi compreendido até o prezado momento, ela vem no sentido de conquistar mentes. Conquistar mentes. Com certeza. Partindo aqui da pergunta que a Paloma fez, da resposta que vocês deram, então nós podemos dizer que princípios, o tripé, né? Princípios, valores e virtudes
são altamente atacados dentro dessa guerra cultural, porque entra na questão que a Bárbara falou da desconstrução. Porque se você desconstrói os princípios, os valores e as virtudes de uma sociedade, você precisa colocar algo no lugar. Uhum. A questão é, deixando isso vago, o que se torna o ser humano? Sem princípios, sem valores e sem virtudes. E como entender isso dentro dessa guerra cultural? Eu acho que assim, Eu só posso acrescentar algo, né? Pode. Que é muito bom isso Pode. que ele perguntou. Porque, veja, nós teríamos que voltar aqui. Eu gostei muito da sua fala quando você disse o seguinte: é uma guerra para conquistar mentes. Porque o início da guerra cultural, ela começa no imaginário, uma guerra contra o imaginário, né? E por falar nisso, nós temos um documentário da Brasil Paralelo muito importante, quem quiser assistir depois, que é Guerra Cultural, ou melhor, Guerra contra o Imaginário. Veja, em 1893, na Inglaterra, depois de duas grandes guerras no início do século XX, surge o que nós conhecemos como Sociedade Fabiana. Que negócio é esse? Vou explicar para vocês. No século XX, né, ou bem antes do século XX, e com todos aqueles acontecimentos de guerra e tudo mais, e o mundo ficou uma bagunça, tudo aquilo ali aconteceu baseado em ideias marxistas, socialistas, e tudo naquele marxismo tradicional, né? Que é o marxismo que ganha tudo pela força. O que é o marxismo tradicional? É exatamente isso. A classe operária pega em armas e vai para cima e ganha tudo pela força, pelo conflito armado. Esse era o marxismo tradicional e foi o que aconteceu no início do século XX, né? Nós tivemos duas grandes guerras, entre outras revoluções. A Revolução Russa, por exemplo. Então, veja, depois de todos esses acontecimentos, depois de tudo isso, surge na Inglaterra uma sociedade chamada Sociedade Fabiana. O que é a Sociedade Fabiana? Veja, é uma sociedade baseada no nome de um general romano, chamado Quintus Fábius Máximos. É daí que surge a Sociedade Fabiana. E o que pretendia essa sociedade? Essa sociedade começou dizendo o seguinte: agora, com tudo isso que aconteceu, né, não dá mais certo. Nós precisamos arrumar um outro modo para ganhar essa guerra, né? E o socialismo fabiano agora entende que essa guerra não pode ser mais ganhada pela força. E quem era Quintus Fábius? Vamos usar essa pergunta, e já respondendo ela. Ele era um general romano, como eu acabei de dizer, só que ele tinha uma estratégia de guerra. Ele dizia o seguinte: a guerra, ela precisa evitar confrontos duros, confrontos armados, ou confronto que coloque em risco a própria vitória. E ele diz o seguinte: essa guerra precisa ser pela exaustão do inimigo. Ou seja, é basicamente isso. Eu me coloco frente à guerra, eu canso o inimigo, até que ele se renda. É uma guerra lenta, porém perseverante. Um cavalo de Troia. É literalmente isso. Digamos que mais psicológica do que física. Mais Exato. psicológica do que física. E é onde entra a questão que o senhor colocou. É uma guerra pelo domínio de mente. Então, a guerra cultural começou pela guerra requerendo o domínio do imaginário. Ou seja, querendo manobrar a maneira que as pessoas pensam, ou determinar uma certa forma de pensar. É isso que define a guerra do imaginário, né? Ou do imaginário coletivo. Essa sociedade começou dizendo o seguinte: essa guerra precisa ser lenta, porém perseverante. Olha que coisa interessante, né? Porque no início dessa sociedade, eles usaram um símbolo para defini-la, que era um lobo em pele de cordeiro, né? Aí depois eles viram que esse símbolo estava muito escrachado, né? Eles substituíram por uma tartaruga, né? Dizendo o seguinte, ó, é devagar, mas sempre. Mas sempre. É devagar, mas perseverante. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Exato. Terrível também. E eu acho que entrando ali para responder de maneira mais objetiva aquilo que você falou em relação
ser humano que é gerado depois de tudo isso, dessa desconstrução toda, é exatamente o que a gente tem hoje. Pessoas que não sabem quem são, não sabem afirmar, assim, das formas mais basilares. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nessa vida? Para onde eu vou? Porque se você começa a tirar aquilo que é a base da pessoa, se nada mais é verdade, então eu não posso olhar para aquilo que tá na minha frente no espelho e dizer que isso é verdade. A gente vai entrando em conflitos de não sei se sou mais homem ou mulher ou não sei se posso dizer o que é feio ou o que é bonito, ou o que é certo ou o que é errado. Então nós temos pessoas que são completamente maleáveis, que viram massa de manobra para qualquer pessoa, porque se nada mais é certo, se nada mais é concreto, tudo tá sempre em constante mudança, então não tem mais nada em que eu possa confiar e acreditar e focar para seguir a minha vida nesse rumo. Então, assim, ó, entende? então eu vou me posicionar da seguinte maneira. Uhum. Porque, diante de tais informações, eu posso afirmar que o meu posicionamento é que o relativismo ele se torne tão prejudicial. Uhum. Porque se você não sabe nem o que você é de fato, porque tudo se torna relativo, logo não existe um objetivo final nem para sua própria existência. Exato. Tudo se torna relativo, logo nada é verdade. Se nada é verdade, Não Qualquer importa coisa acreditar. serve. se tem uma fundamentação para nada. Exato. E aí, entrando nessa questão do desconstruir, o problema, acredito eu, é que eles param na desconstrução, porque eles não têm o que construir. Uhum. Não têm o que colocar no lugar daquilo que eles desconstruírem. Então, para chegar ao nosso público de uma maneira mais fácil, seria basicamente, vamos criar uma história básica aqui. Uhum. A criança cresce, torna-se um adolescente, um jovem, recebeu ali dos seus pais, seja do pai, ou somente criado ali pela mãe, criado pelos avós, mas receberam ali da família os princípios elementares para o desenvolvimento da vida deles em sociedade. Certo. Só que eles saem de casa. Eles vão para a escola, da escola eles vão para a faculdade, da faculdade faz uma extensão de uma pós-graduação, seja da área que for, e ali começa a desconstrução desde o período escolar. Uhum. A que ponto nós chegamos aqui? Nós chegamos a um ponto onde os pais estão enxergando os filhos, ou melhor, não estão mais conseguindo enxergar os próprios filhos porque eles pensam: eu não criei o meu filho para ser dessa maneira, ou pensar e agir dessa maneira, porque nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Uhum. Então o papel do pai e da mãe é direcionar, é instruir, é trazer para a vida deles ali o direcionamento que eles terão de necessidade para o dia a dia. Só que o que eu percebo, e chega a nós muitas mensagens de pedido de socorro, pais e mães que não estão mais sabendo lidar com os filhos em diversos tipos de idades diferentes, é que eles criaram uma coisa, mas não sabem como os filhos estão vivendo de uma maneira tão diferente do que aquilo que aprenderam dentro de casa. Isso tem a ver com essa guerra cultural? Com certeza. Esse é o poder da socialização, basicamente, né? Hum. O ambiente, assim, o indivíduo dentro de um ambiente, ele tem duas escolhas. Ou o indivíduo dentro do ambiente influencia o ambiente, ou o ambiente vai influenciar o indivíduo. É sempre essa via de mão dupla, né? E aí, em relação a essa desconstrução que foi colocada, muito bem colocada em relação a pais criando filhos dentro de um ambiente, ele vai para o ambiente escolar, ele volta completamente diferente, transtornado, chegando ao ponto de novo, não sei nem mais se eu sou homem ou mulher ou não, agora eu sou um Therian, eu sou um lobo, então você pode me tratar como se eu fosse um animal, tudo bem? A gente chega a esse extremo de questão. E aí volta naquele ponto de a gente vive nessa guerra, e nessa guerra o oponente ele só se preocupa em destruir, mas ele tem uma dificuldade imensa em criar coisas novas. A gente consegue ver um reflexo muito grande disso, desse ambiente de desconstrução, quando a gente vai falar do ambiente da cultura, quando a gente olha para filmes, por exemplo, né? Aí a gente vê a inserção dessa cultura, que o pessoal fala que é a cultura woke, né? Uhum. Onde a gente vê os criadores de filmes ou os criadores de histórias, dificilmente a gente vê algo um novo herói que seja importante para essa causa. Eles pegam figuras e personagens já estabelecidos e eles simplesmente desconstroem a visão que a gente tinha daquele personagem ou daquele ambiente, entram substituindo, e isso vai, além também do ambiente escolar,
moldando a mente dos jovens nesse sentido também, né? Uhum. Porque da mesma forma que eles só passam 2 horas dentro do culto, eles passam, 10 horas dentro da escola, eles estão imersos dentro de um ambiente atualmente que é a internet, ou imersos nesse mundo de filmes e séries que também vão moldar aquilo que eles são. Então imagina que figuras grandes que foram construídas no período passado, dos grandes super-heróis, por exemplo, que tinham princípios e valores, hoje em dia eles são completamente destruídos, jogados lá. Não, esse modelo não é mais bom. Esse modelo aqui agora que é o modelo bom. Aquele que é desconstruído, que aceita tudo, que não luta exatamente para preservar a vida das pessoas, mas luta para preservar princípios e valores diferentes, né? Então é complicado quando você começa a colocar essa questão do ambiente dentro de casa e como todo o ambiente que está fora ataca aquilo que foi construído dentro de casa. É bem difícil você conseguir manter os princípios e valores quando você entende que você está criando um filho que você não vai criar para manter ele dentro da sua bolha. Você vai mandar ele para o mundo. E aí entra a questão, os princípios e valores que ele tem são fortes o suficiente para resistir à pressão do ambiente, porque não vem só da escola, vem da sociedade, vem da cultura, vem da literatura, vem da conversa com os amigos. Então são pontos importantes a serem considerados nesse sentido. Uma coisa interessante dentro da sua fala é que é o seguinte, a guerra cultural, ela está estabelecida em 3 pontos importantes, né? Quebrar tradições, né? A guerra cultural pretende quebrar tradições, principalmente no Ocidente. Uhum. Nós estamos falando de uma guerra que acontece no Ocidente. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Além da quebra de tradições, e um exemplo bem básico aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas nas escolas tinham-se o costume de cantar o hino nacional, né? Que é o Sim. hino do nosso país, né? Hoje, infelizmente, isso não existe mais. Tradicionalmente, nós tínhamos o dever de jurar a bandeira e cantar o hino nacional, né? Hoje, quem fizer isso é fascista dentro do ambiente educacional. Então, a quebra de tradição é um ponto importantíssimo dentro dessa guerra cultural. Outra coisa que ela citou aqui, né? Essa questão de construir a criança dentro de casa e tudo mais. A ridicularização de valores também é outro ponto pretendido nessa guerra, né? Ou seja, eu ridicularizo o valor e assim eu tiro a legitimidade dele, né? E outro ponto importante, também indo ao encontro do que ela disse, é a ridicularização de personagens, ou de nomes importantes que construíram alguma coisa na história do Ocidente. Então, dentro dessa guerra cultural, nós temos ataques a tradições, ataques a valores e ataques diretamente a pessoas. O que significa dizer atacar a própria história ocidental, né? Então é bem importante isso. Tem uma forma que eles dizem que esse movimento representa, que é a forma de respeito à liberdades de outros, né? Uhum. Então, eles normalmente, quem tem essa visão de esquerda, eles falam que tenta incutir essa nova cultura para que as pessoas mais conservadoras respeitem as outras opiniões. Vocês acham que deve ter essa divisão de valores? Porque normalmente, se eu sou cristã, eu sigo valores. Mas se eu não sou cristã, e aí, como que fica? Por exemplo, a família. A família é um valor cristão, é um valor social? Aonde que entra isso? Colocou vocês contra a parede agora, né? Realmente. Bom, veja, pegando a Nancy Pierce como base aqui para responder essa pergunta, né? E também no meu entendimento, eu concordo plenamente com ela. A Nancy escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. Esse é o nome do livro dela. É uma teóloga muito conceituada e se debruçou sobre esse tema de cosmovisão. Veja, os valores, o que aconteceu? O que ela diz, né? Olha só, nós temos hoje a verdade dividida em 2 conceitos. Ela chama de conceito dividido da verdade, né? E veja, infelizmente, nós estamos tendo que lidar com essa realidade em que os valores foram empurrados para o setor particular, né? Só que, biblicamente falando, e usando aqui uma mentalidade cristã, isso não existe. Não existe, na verdade, vida secular, né? Não existe
vida pública e vida secular, né? O que existe é uma vida cristã, né? Paranense, o que existe é uma vida cristã, um pensar cristão, ou uma maneira cristã de ver a realidade, né? E para ela isso é a verdade absoluta. Então, veja, quando eu disse no início que se trata de uma luta pela verdade, é exatamente em relação a isso. É uma luta não só contra valores subjetivos, é contra valores que determinam um modo de ver a vida. Então eu diria que empurrar esses valores para o setor particular e dizer isso aqui é seu, é verdade para você, é manter o cristianismo no cativeiro cultural. E é o que ela disse, isso não pode acontecer, esse cativeiro precisa ser quebrado. O cristianismo precisa sair desse cativeiro. Agora, o problema é que nós cristãos, e aqui é uma crítica dura, nós somos muito bons de cultos, mas somos péssimos em cultura. É uma realidade que nós, infelizmente, enfrentamos. Nós podemos dizer que o cristianismo abandonou as produções culturais Ah, com certeza. por muito tempo. Abriu mão completamente. Completamente. E aí que entra a questão. Se o cristianismo, com toda essa cosmovisão, abriu mão da cultura durante tanto tempo, hoje, podemos dizer, de uma forma honesta, hoje já há uma entrada maior. Você percebe uma movimentação maior, talvez até para tentar recuperar o tempo perdido. Já há um prejuízo. tempo diferente. E por que sim. que isso é importante falar? Enquanto vocês estavam falando aqui, me vem na mente, porque eu fico muito preocupado com as pessoas que vão ouvir esse podcast. E talvez algumas pessoas pensem, poxa, o assunto é até legal, mas não me atinge. Uhum. Eu não tenho tido nenhum tipo de influência dentro dessa guerra cultural. E que eu percebo aqui, foi citado aqui, filmes. Além de filmes, nós temos músicas. Uhum. Além das músicas, nós temos peças teatrais. Eu acredito que livros, se nós formos aqui pensar, o meio de propagação, porque nós estamos aqui tratando sobre uma batalha pela mente. Uhum. Certo. A guerra é pela mente do ser humano. Se eu domino a mente de alguém, ou se um sistema domina a mente de alguém, vai dominar a vida da pessoa. Certo. O assunto é muito sério, porque nós estamos tratando sobre vidas dominadas Exato. por uma cultura. Uhum. Agora, a questão é, a igreja passou muito tempo, de fato, como eu falei, sendo honesto, hoje há uma corrida. Uhum. Há uma corrida pelos meios televisivos, há uma corrida pelos meios midiáticos da internet. Percebe-se uma movimentação. Agora, o que as pessoas precisam entender? Poxa, mas esse assunto não me atinge. Atinge não somente os filhos, mas os pais, os avós. Não existe assim, a partir de determinada idade, eles estão tentando ganhar a mente das pessoas. São para todas as idades. Exato. Há um projeto de fato. Há algo muito bem arquitetado. Então a pergunta que fica é, como que as pessoas compreendem ou podem começar a enxergar que estão sendo moldadas por um sistema? Eu acho que é importante entender que tudo aquilo com que nós temos contato, tudo aquilo que nós consumimos, molda quem nós somos. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão que diz que você vai ser a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Ou você vai ser a média da mesa que você frequenta. Certo? Então, assim, independente você... essa eu acho que é uma das coisas mais fortes que a guerra cultural tem, nesse sentido dela ser uma guerra que é oculta, entende? Silenciosa. Não tem, é uma guerra silenciosa, não tem ninguém batendo. Não, você vai pensar dessa forma, você vai falar dessa forma, para que você viva desse jeito, porque esse jeito eu acho que é o jeito melhor para você viver. Não tem ninguém impondo nada. São sempre estímulos, entende? Por exemplo, o conceito de família. Um homem, uma mulher com seus filhos. Aí você começa a ver, não, mas a família ela não é exatamente dessa forma. A atriz da novela, ela nem assiste novela, mas a maioria dos brasileiros assiste. Sim. Então eu acho que é um exemplo que a gente pode colocar aqui. A família da atriz da novela é ela com o namorado dela, porque eles nem são mais casados, e eles têm um cachorro. E isso é uma família. Eu acho que essa agora pode ser a minha família, porque eu vejo esse modelo e ele funciona. Então, são modelos muito simples, entende? A questão, por exemplo, da sexualização que a gente tem, ou que já foi colocado como adultização das crianças, né? De maneira precoce.
Acontecem coisas como a música que toca no carro do meu vizinho na rua. E você vê crianças ali dançando ao som de coisas que elas nem entendem, daqui a pouco cantando sobre isso- coisas que elas nem entendem, Sim. mas aquilo tá moldando a mente delas. E é assim, você começa com a dessensibilização das coisas. Ou mudar a forma com que as pessoas falam, né? A gente teve um debate muito grande com relação a isso, em relação a usar ou não usar linguagem neutra. E aí fala, ok, isso não atinge o brasileiro médio. Atinge sim, porque você começa a ver pessoas no jornal da televisão falando boa noite a todos, a todas e a todes. Aquilo começa a entrar aos poucos dentro do seu dia a dia. E é esse entrar aos poucos dentro do seu dia a dia que pega e começa a atingir sua família. A gente entra na pergunta que a Paloma fez da última vez. Ok, você falar que a gente tem uma guerra travada em relação à família cristã, isso fica muito claro. Mas e para as famílias que não têm exatamente princípios e bases e valores cristãos estabelecidos? Que não têm uma fé estabelecida? Vai falar, se essa guerra é contra os princípios e valores cristãos, isso não tá me atingindo porque eu não sou cristão. Mas se você tem a ideia de ter uma família, um homem, uma mulher e seus filhos, e você criar os seus filhos com princípios e valores diretos, essa guerra te atinge sim. Porque tudo isso, filmes, músicas, séries, livros, os seus amigos, os seus filhos na escola, eles vão estar batendo de frente com esses valores que são o que mantém uma família em pé. Porque, ok, não me atinge, mas daqui a pouco a gente tem pessoas que vão começar a pensar, mas eu não preciso exatamente ter filhos para ter uma família. Eu não preciso ter uma idade específica para falar com os meus filhos sobre sexualidade, porque eles já estão ali desde crianças falando isso, por mais que eles não entendam. Basta um bichinho feio como Lilo e Stitch, né? Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, e inclusive tava no cinema. Você pega muito no pé da Lily do Eu preciso falar sobre isso aqui, porque a lógica do filme é Ohana quer dizer família. Né? Isso virou uma peste no Brasil. Todo mundo assistiu esse filme, mas não percebeu o que tem ali de subliminar, né? Ohana quer dizer família, ou Ohana significa família. E família né? pode ser qualquer coisa. E família pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mulher cheia de traumas com um cachorro, né? Então a mensagem transmitida ali é uma mensagem de que família pode ser qualquer coisa. Basta você ter amor. Essa é a mensagem. E já que o meu amigo falou sobre essa questão dos meios culturais virarem esse instrumento de manipulação, né? Essa questão de dominar mentes. Então, é graduativo. É sempre graduativo. Eu volto naquele símbolo Da tartaruga. da tartaruga, né? Devagar, mas sempre. É graduativo e perseverante. Ou seja, daqui a pouco o seu filho pode estar pensando diferente sem você menos perceber. E aí você chega naquele ponto, eu nem reconheço mais o meu filho dentro de casa. Exatamente. Ou às vezes nem precisa ser seu filho, pode ser um amigo com quem você conhecia, você sabia daquela pessoa, sabia dos princípios daquela pessoa, e do nada ela virou uma outra pessoa completamente diferente, e você fala, o que aconteceu? Pode ser um irmão com quem você divide um culto na igreja. Sim. Pode ser qualquer pessoa. Porque, Exato. na verdade mesmo, infelizmente, essa guerra está acontecendo, e como ela é silenciosa, é uma realidade que poucas pessoas estão atentas. Né? Infelizmente, nós estamos tendo que lidar com uma guerra silenciosa e há pessoas ainda dormindo em relação a isso. Como lutar com um inimigo se você não conhece? Exato. Se você nem tem noção de que ele existe, Ele se você existe. lida com ele como, tá tudo bem, os tempos mudaram, a realidade é outra. Exato. Mas a questão é que o ser humano não mudou. Sim. Os erros que a gente tinha anteriormente são os mesmos erros que a gente tem agora. As necessidades que o ser humano tem, desde que o ser humano é ser humano, desde que Deus criou o ser humano, não mudam. O problema é que a gente continua tentando preencher todas essas nossas necessidades e tenta achar objetivos diferentes daquilo que Deus criou desde o princípio. E nisso vão se criando esses Frankensteins que você fica, meu Deus do céu, eu não sei mais para onde eu tô indo. Até sustenta por um tempo. Mas se não vai de encontro àquilo que Deus planejou desde o princípio, uma hora cai. E quando cair, é muito complicado ver as destruições que esses outros rumos e outros caminhos que a gente tenta achar, eles deixam pelo caminho, sabe? Maciel, Paloma, Bárbara, uma coisa que eu tenho total convicção, eu sempre digo para as pessoas, é que não existe absolutamente nada neutro. Não existe. Tudo que se cria, tudo que se faz, existe primeiro um viés por detrás, porque são feitos por pessoas. Com certeza. Seja um filme, seja uma poesia, seja qualquer tipo de música criada, um livro escrito.
Neutro, só detergente. Só detergente. ó. Só detergente. Exatamente. E olha lá. Eu vou além. Até esse Eu podcast, concordo. por mais simples que sejamos aqui nas nossas falas, Uhum, por mais proativos e profícuos, né, úteis que queremos ser uhum. para a vida de pessoas, existe um viés por detrás. Sim, Não existe nada neutro. sim. Você vai pegar pessoas dizendo, por exemplo, música tal não tem problema algum. Pode ser que não tenha problema algum, mas existe uma mensagem por detrás daquela música. Existe. Eu acredito que as pessoas hoje, elas precisam compreender que elas estão sendo alimentadas a todo momento. Exato. Seja por um podcast, seja por um vídeo no YouTube, seja pela televisão, seja na igreja, seja no bar, seja num show de sertanejo, não importa. Onde você estiver, você está sendo alimentado. Alimentado por aquilo que você vê, alimentado por aquilo que você escuta. A mesa que você está na sua casa, num barzinho, não importa. Você está sendo alimentado. E aquela alimentação está te construindo. As pessoas às vezes ignoram o poder que o subconsciente tem, né? A gente acha que aquilo que nos molda é só aquilo que nós fazemos conscientemente. Não, eu conscientemente estou lendo esse livro, eu Aham. conscientemente estou vendo esse filme, eu conscientemente estou fazendo isso. Quando às vezes o objetivo consciente que você tem é puramente entretenimento. Quando você vai de encontrar um lazer cultural. Mas o seu subconsciente está sendo alimentado por tudo aquilo que você está vendo na tela. Apesar de que intencionalmente aquilo seja só entretenimento para você. Perfeito. Essa questão de conhecer o inimigo, né? Já que a Paloma colocou essa questão, né? E como eu falei no começo, se trata de uma guerra de conflitos que envolve uma luta cósmica pelo domínio da verdade. Então, partindo desse ponto de vista, nós precisamos dizer o seguinte, é uma luta entre cosmovisões, né? Agora, como identificar qual cosmovisão está predominando, né? Como identificar? Primeiro ponto, eu diria que é preciso estar atento, né? É preciso estar atento se tratando que nós estamos lidando com uma guerra de natureza silenciosa. Né? Nós que estamos inseridos no ambiente acadêmico, né? Dá para perceber quando o professor, ele é um marxista, gente. Sim, com Dá para certeza. perceber quando ele está falando de economia voltado a esse viés. É claro, é nítido. Dá para a gente perceber quando nós estamos falando com uma professora que é de vertente... Eu acredito que até que no ambiente acadêmico, a maior surpresa é quando não há viés marxista. Eu acho que o aluno fica assim, uau, de onde veio esse extraterrestre? Eu tive um professor que no primeiro dia de aula ele trouxe um texto do Olavo de Carvalho. Eu falei, gente, como assim? De onde será que é pegadinha? Não, de alguma onde coisa tá saiu? acontecendo, né? É a faculdade mesmo? E aproveitando aqui o ensejo, essa interrupção aqui que eu fiz com o Marcial, vamos aproveitar então para falar sobre o perigo do ambiente acadêmico dentro dessa guerra cultural. Quais foram as experiências que vocês tiveram? Por favor. Quer que eu comece? Eu acho que Tá assim, bom. é importante, e aí já incluindo todo mundo, e quando a gente fala de ambiente acadêmico, nós estamos falando só de universidades aqui, né? Porque a gente vive um ambiente hoje dentro da sociedade brasileira, principalmente educacional, que é moldada ali por Paulo Freire, que vive na pedagogia dos oprimidos e dos opressores. Então, desde criança... Uma a gente... pedagogia ultrapassada, desculpa interromper. Exato, é uma pedagogia ultrapassada, mas é a pedagogia que rege o nosso sistema educacional. Infelizmente. Certo? Então, desde crianças, as crianças elas já entram no sistema educacional aprendendo a identificar desde pequenininhos quem são os opressores da sociedade e quem são os grupos oprimidos, né? E aí, não, vocês têm que lutar para que o mundo seja igual, para que aqueles que são oprimidos não sejam mais oprimidos. Eu lembro claramente, assim, de coisas na época em que eu tava ali eu acho que 7ª série, 8ª série, eu tinha uma professora de português, ela era uma ótima professora de português. Pensa numa professora de português maravilhosa, mas sempre vinha com coisinhas assim, usando uma camiseta do Che Guevara, falando, o Che Guevara é o amor da minha vida. Eu lembro, nossa, esse é um episódio interessante pra se contar. Eu tinha uma professora de história que ela incentivou os alunos a montarem tribunais dentro da sala de aula, né? E aí, nesses tribunais, a gente julgava casos muito específicos, às vezes de políticos, de casos históricos, né? E o meu grupo, ele caiu como o grupo que iria julgar o impeachment da Dilma. Naquela época. E aí, a gente precisava, tinha a promotoria, tinha a defesa, a gente precisava ir atrás, pesquisar, juntar os dados, o que estava a favor, o que estava contra o impeachment da presidente, naquela situação simulatória, né? E
Eu lembro que a gente fez esse julgamento 2 vezes. 2 vezes nós fizemos. No primeiro caso, eu lembro porque eu era juíza. Ela foi inocentada. Eu era juíza, não. Ela foi Ufa. considerada culpada. Ah. Só que eu olhei pra cara da professora e ela tava assim, não tá correto. Não tá. Tanto que quando a gente teve que repetir da segunda vez, eu considerei que ela era inocente. Sério? E aí a professora ficou, é isso, vocês entenderam. E aí naquele momento eu fiquei, ok, algo de errado não está certo aqui. Eu ainda não entendia exatamente o que aquilo queria dizer, mas essa imagem desse julgamento, ela fica na minha cabeça. Porque, inclusive, os meus colegas de trabalho, eles não entenderam por que eu fiz aquilo. Por que eu, como posição de juíza naquele momento, mudei a sentença. Sendo que, para todo mundo, a sentença óbvia, ela era de que era uma pessoa culpada. Exato. Mas aí eu pensei, eu olhei pra cara da professora e eu sabia o que ela queria ouvir. Tem um conceito que é um pouco complicado até de se explicar, mas que tem um livro muito bom chamado Pedagogo Maquiavel. Uhum. E ele fala exatamente sobre isso, né? O ser humano foi criado para pertencer a uma sociedade, para pertencer a um grupo. Certo. E quando ele sente que ele tá perdendo esse pertencimento, ele tende a se adaptar. Ele molda a si mesmo pra não perder Para se adaptar, para não perder o lugar. E eles falam exatamente isso sobre a teoria já no âmbito da psicologia, do behaviorismo, né? Que eles simulam situações onde tende a moldar a forma do outro agir em coletivo. Por exemplo, eu tenho um trecho bem interessante que eles falam que ele coloca umas pastas na mesa ali, numa sala de aula, e eles já combinaram antecipadamente com alguns alunos e falam assim, ó, essa pasta é que cor? Era verde, e os alunos falam, é azul. E poucas pessoas que tá olhando pra pasta dizendo, não, mas ela é verde. Ela começa a ficar constrangida e defender que, de fato, aquela pasta é verde. Então, e eles acabam, muitas vezes, falando, de fato, é verde, ou é azul, de fato. Não é a cor que eu tô vendo. Começa a moldar a forma que ele está vendo, interpretando a própria realidade. E é um perigo bem grande. E do nada 2 mais 2 vira 5. Do nada você pergunta pra uma mulher que está na frente da comissão da mulher o que é uma mulher. Ela não sabe definir o que é uma mulher. Exato. Maciel, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que foi Sherston que disse que chegaria um tempo onde teríamos que provar que a grama é verde. Foi ele. Foi ele? Foi ele. Chegou o tempo. No início do século XX. E o tempo Podemos dizer que chegou o tempo. Chegou o tempo. O tempo é agora. Sem dúvida. Uma coisa interessante que a gente pode observar no contexto brasileiro, essa questão dos ambientes educacionais, é que os ambientes educacionais, ele tem muito de Antônio Gramsci, né? Nós precisamos entender essa lógica do Antônio Gramsci, que também falou sobre essa questão de conquistar o poder pelas beiradas, né? E um dado importante, né? Em 1980, quando o PT surgiu, logo depois da queda do AI-5, daquele ato institucional, as universidades, as escolas já estavam aparelhadas, todas elas. Tomadas por esquerdistas. Todas elas tomadas por esquerdistas. Então, a partir dali, nós já temos um ambiente educacional preparado para doutrinar, desde o início da criação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, veja, quanto tempo de poder nós tivemos, né, na mão desse partido, né? Exato. Então, veja, nós estamos lidando com um problema hegemônico, predominante, enraizado. A guerra cultural brasileira, ela precisa ser entendida como uma questão enraizada, porque tem história isso. Isso tem história, isso não surgiu agora, né? 1980, a criação do PT. E é aquilo que você fala que é completamente instrumentalizado. Exato. Tem um objetivo final. Hoje você tem pessoas saindo do ensino básico sem saber ler, sem saber escrever, sem saber compreender um texto, mas sendo ativamente defensoras das causas identitárias e das causas marxistas, porque isso é o correto, mas eu não sei nem ler e compreender um texto. Eu tenho uma dúvida comigo. Tendo tido alguns atritos com alguns professores, me gerou uma dúvida. Primeiro, se eles sabem
dos viés ideológicos de que estão doutrinando pessoas dentro de salas de aulas, ou se eles foram tão doutrinados na formação deles, ao ponto deles nem perceberem o papel ativo que eles estão fazendo em meio a tudo isso. Eu não sei se ficou muito clara a pergunta aqui. Por exemplo, Certo. é nítido, para quem conhece, entende, busca informação acerca disso, saber discernir, filtrar o que está sendo passado. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, bem claro. Aula de inglês. Você está em uma aula de inglês. Você quer aprender o que dentro de uma aula de inglês? A falar Obviamente inglês. Eu tive uma professora que um dos métodos de ensino dela dentro de sala de aula era a tradução de texto, do inglês para o português. Ela simplesmente, eu espero até que ela assista esse episódio, ela simplesmente não conseguia transmitir uma única aula que não tivesse viés ideológico. Por exemplo, os textos dela, ao serem traduzidos, era praticamente negros contra brancos, ricos contra pobres, preconceito racial, preconceito social. Cara, eu só queria aprender inglês. Eu só queria aprender a traduzir um texto do inglês para o português. Eu não queria aprender a ser um negro contra um branco, a ser um pobre contra um rico. Só que você percebe que o viés é tão grande, e aí que entra o problema. Talvez os pais não sabem porque os filhos estão se deteriorando mentalmente. Exato. Porque, na nossa visão simplista, a escola é o melhor ambiente para os nossos filhos estarem. Só que se tornou, nós estamos tratando sobre guerra cultural, mas infelizmente, digamos que o ambiente acadêmico é onde eles têm mais força para introduzir essa guerra, do controle da mente. Infelizmente hoje, a escola se tornou um ambiente nocivo, É um prejudicial, treinador, né? principalmente se os pais não estão atentos ao que está sendo passado ali dentro. Porque pela manhã eles ensinam a cor azul, durante todo o período da tarde, quase chegando ao anoitecer, o maior período, tem crianças que passam mais tempo dentro da escola do que com os pais. Com certeza. Sim. Então, assim, há uma necessidade muito grande de pai, mães, avós se posicionarem. Opa, aqui é a nossa família. Exato. Princípios, valores, virtudes, concepção de vida, concepção do que é o mundo, está aqui. Por quê? Porque eles vão ser atacados de todas as formas. Se não tiver base, e não está tendo. Se não tiver estrutura, e não está tendo. Por isso que entra a questão que a Bárbara levantou tantas vezes aqui. A desconstrução. Eles vão tentar de todas as formas, na verdade já estão fazendo, eles estão desconstruindo e estamos falando do ambiente escolar, mas não é somente no ambiente escolar. Como a Bárbara citou aqui, filmes, novelas, programas televisivos que você começa a ver coisas que você fala, esse é o novo normal. E eu acho que o engraçado em relação a isso é que eles desconstroem ao mesmo tempo que eles têm a aparência de estar construindo alguma coisa. Trazendo de novo o meu tempo de escola, não é assim, era muito comum vocês ouvirem professores falar, olha, vocês precisam desenvolver senso crítico. Tenham senso crítico. Critiquem as coisas. Saibam analisar as situações. O problema é que, como esse senso crítico era desenvolvido dentro da escola, junto a uma roda de conversa, o senso crítico certo acaba virando aquilo que a maioria acha que é certo. E aquilo que a maioria acha que é certo vai ser direcionado por quem está comandando a roda de conversa. Sim. Exato. É porque a natureza da esquerda hoje é identitária, né? A esquerda política do século XXI é uma esquerda identitária. É uma esquerda que prega, literalmente, a política de grupos, né? E o livro Guerra Cultural contra o Ocidente diz um fato importante, né? Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte, o que eles querem de nós é a nossa atenção, né? Porque se eles tiverem a nossa atenção, a cortina de fumaça será bem sucedida. Porque, veja, enquanto nós estamos discutindo escravidão no Brasil, que já foi abolida há tanto tempo, tem gente sendo escravizada na China. Problema real. O que eles querem é cortina de fumaça, né? E aí o Douglas, que é o escritor desse livro, ele diz, por quê? Levantar questões no Ocidente, questões como estas, no Ocidente, na região em que tais direitos são garantidos a essas pessoas, e não falar dessas questões em nações que não são ocidentais. Por que não? É aí que fica escrachada a hipocrisia dessa esquerda identitária. E pior ainda ao invés de combater onde o problema realmente ocorre, eles ainda apoiam.
Exato. Apoiam e defendem com unhas e dentes. Por exemplo, quando começou a guerra de Israel com o Irã, né? Era comum você ver pessoas da comunidade LGBT, eu apoio o Irã, todo apoio a eles, todo apoio ao Hamas, sendo que se qualquer uma dessas pessoas fosse para dentro desse país, elas seriam mortas. E isso na cabeça deles é ter senso crítico. Exato. E como você falou, nessa questão da roda de conversa, né? Essa questão da roda, essa questão da roda de conversa, né? Aí tem um aluno lá que teve uma opinião diferente, né? Desenvolveu um senso crítico. Como Ele você é falou. rechaçado. Coitado, ele vai ser rechaçado. Sabe o que eu percebo? É que, na verdade, eles até apontam na questão de ter um senso crítico, desde que o seu senso crítico Sim. contribua com a narrativa que ele está estabelecendo. Com Exato. certeza. Eis o ponto. Eu aceito que você tenha a sua opinião, desde que a sua opinião seja parecida com a minha. Exato, Esse senso crítico precisa ser um senso crítico, mas não tão crítico. Seja crítico, mas não contraditório. Eu vou bater no ponto da família de novo. Uhum. A gente tá falando aqui sobre princípios e valores. Uhum. E, na realidade, acho que as pessoas nem sabem o que que é princípio, o que que é valor. Uhum. Então vai ficando Muito bom ser confuso. abordado. É bom colocar esse conceito. Vocês conseguem me Além conceituar? disso, depois eu gostaria que vocês falassem um ponto importante também. Certo. Eu não sou propagador do conservadorismo. Uhum. Eu creio no cristianismo e eu propago o cristianismo. Exato. O que eu tenho percebido é que muitos conservadores, eles fazem uma mistura e não entendem que existe uma diferença Uhum. entre eu posso ser um conservador sem ser cristão. Uhum. O fato de alguém ser conservador não significa que ele segue as diretrizes doutrinárias do cristianismo. Muito bom. E às vezes eu vejo uma confusão muito grande. Como assim? A pessoa é conservadora, mas vive de determinada forma. Ela é conservadora. E aí tem as explicações do que é o conservadorismo, que tem muitos aspectos do cristianismo, mas não é o cristianismo. Uhum. E aí vocês abordam esse assunto e essa questão do que é. Porque as pessoas estão ouvindo e pensando, tudo bem, princípios, valores e virtudes. Tá, mas e as definições? Pode ir, Amber. Você quer? Pode ir. Eu vou começar pelo conservadorismo. Veja, o que é importante notar, né? O que nós temos hoje no Brasil de conservador, né? Porque assim, quando nós falamos de conservadorismo, nós estamos falando de uma vertente política, né? O Edmund Burke, o pai do moderno conservadorismo político, ele escreveu uma obra chamada Reflexão sobre a Revolução na França, né? E ele falou sobre as bases do moderno conservadorismo político, né? Que pretende defender a tradição, a família, a propriedade privada, né? No entanto, muito boa a sua colocação, nós não podemos confundir as coisas. Quando nós estamos falando de guerra cultural, e eu já disse anteriormente, nós estamos falando de uma guerra pelo controle ou pelo domínio da verdade, então cabe dizer que o cristianismo não tem nada a ver com o conservadorismo. Pode até ter algum princípio ali que seja defendido pelo conservadorismo, que seja também defendido pelo cristianismo. No entanto, não é a mesma coisa. Isso é o primeiro ponto. Agora, veja, eu preciso dizer o seguinte, que há uma questão muito interessante em relação ao conservadorismo. Veja, o que define, o que diferencia a esquerda da direita? Esse é o ponto que a gente precisa voltar ao conservadorismo. Porque para a esquerda política, ela entende que o homem, ele nasce ignorante, né? E para tal, o homem pode ser recuperado pelas instituições e tudo mais, pela educação, que seja a educação progressista, é claro. Já para o conservadorismo, entende o seguinte, é que o homem, ele nasce, na verdade, perverso, né? E aí é o ponto, porque o conservadorismo ele está mais próximo ali da doutrina do pecado, né, da doutrina da queda, né, que diz, olha, o homem nasceu perverso, existe uma natureza tendenciosa à maldade, existe uma natureza ruim que precisa ser controlada por princípios como a autoridade, a hierarquia e por aí vai. No entanto, eu preciso reforçar isso aqui, o conservadorismo não tem a ver com o cristianismo em muitos pontos. Por exemplo, a questão da propriedade privada. O cristianismo entende a propriedade privada totalmente diferente de como o conservadorismo entende, né? Essa seria uma discussão muito interessante. Quer falar?
Em relação às diferenças entre cristianismo e conservadorismo. Não, valores, princípios, se quiser falar. Ok. Quando a gente fala em relação a valores, a gente precisa entender que a gente está falando muito do que é o conceito de certo ou errado. Uhum. O que é moralmente bom, o que é moralmente ruim. As pessoas vão dizer que isso pode variar, né, de culturas. Em uma cultura, é moralmente correto você matar uma criança porque ela nasceu com uma deficiência. Em outra cultura, isso não é moralmente correto. Então, a gente precisa entender que valores estão associados ao que você entende ser a moral, e a moral define o que é bom ou mal, o que é certo ou é correto, né? E que eles podem mudar culturalmente. Mas nós entendemos que, como cristãos, independente da cultura em que você está inserido, os seus valores precisam se manter. Certo. Esse é um dos pontos, né? Às vezes o conservadorismo, dependendo da cultura em que ele vai estar inserido, ele conserva os bons valores daquela cultura específica, certo? Que podem ser diferentes em outra cultura, ok? Quando você fala em relação a princípios, o que é o princípio de algo? Por exemplo, imagina o princípio ativo de um cosmético. Ele é a base para o funcionamento daquilo. Se tirar aquilo, não é mais aquilo, entende? Então, o princípio é a base de algo. E os princípios e os valores, eles trabalham em conjunto para formar aquilo que a gente entende como o politicamente correto dentro de uma sociedade, né? Então, o princípio é a essência de algo, o valor é se aquele algo que você está praticando é moralmente correto ou não dentro de uma sociedade. Certo, e é interessante notar a Paloma que estuda ciência jurídica, porque princípios é muito importante, né? É o norteador. Princípios acaba que norteando para que linha ali a doutrina vai te levar. Uhum. Então, outro ponto importante a citar é isso, é que princípios, além de ser base, ele também norteia, né? Ele conduz. Os princípios, como já foi dito, além de ser o essencial, precisa existir princípios. Toda a ação humana precisa ser ações imbuídas de princípios e tais princípios serão condutores, né? Ou seja, uma ação desprovida de princípio é uma ação mais próxima do anarquismo, né? Então, se o princípio é a base e norteia, né, como ficaria uma sociedade sem princípios? Sem princípios. Sem rumo. Ela fica sem rumo, ela não tem para onde ir. E como está a nossa sociedade hoje? Olha, A passos largos para o abismo. eu gostei dessa sua analogia, Paloma. Eu acho que ela, assim, ela traduz muito bem para onde nós estamos indo. Porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Tudo isso que foi estruturado na nossa sociedade para ela chegar a ser o que ela resulta em pessoas que não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. E é aquilo que entra em relação à cosmovisão, né? Aos problemas que a cosmovisão tenta trazer. De onde você veio, o que deu errado, né? E o que deve ser feito para resolver. E o que deve ser feito para resolver. A questão é que as soluções que propõem não são efetivas em resolver nada. Deixa eu levantar uma pergunta para vocês aqui. Né? Diante de tudo isso, hoje, eu não tenho dados estatísticos, não fazia parte da pergunta aqui do podcast. Elaborando agora. Podemos dizer que metade das pessoas que conhecemos precisam de remédios para dormir. Conheço muita gente que não dorme se não tiver medicamentos. A psique humana, a mente humana de hoje, ela já está destruída. Já tá. As pessoas não têm mais paz, Tem alguns pontos aí. são aflitos, como a Bárbara, como foi citado aqui. Não sabe mais sobre o amanhã, não tem expectativa do amanhã, não sonham mais, não projetam. Eu tô falando isso que eu acabo me preocupando um pouco com esse assunto, com esse tema. Por quê? Sim. Diante de tudo que vocês citaram até aqui, existe de fato um planejamento de desconstrução. O ser humano está sendo desconstruído. E aí entrou essa questão. Ok, eles já estão agindo há muito tempo, por vários meios, estão conseguindo desconstruir o ser humano, só que não estão colocando nada no lugar. As pessoas estão se tornando cada dia mais vazias. Com medos, com traumas, com situações diversas e não sabem lidar mais com isso. Cada vez mais pessoas depressivas, à base de medicamentos, e não sabe o porquê do vazio existencial. Confusas. Confusas, sem saber do amanhã, sem saber do hoje, na verdade. Sim.
sem perspectiva para o hoje. Tem gente que não quer nem sair de casa mais. Uhum. Passam a tarde inteira deitadas no sofá, trancadas dentro do quarto. Existe uma correlação da situação psíquica, eu não digo, eu vou dizer só do brasileiro que estamos aqui. Uhum. Existe uma correlação da condição psíquica hoje do brasileiro, que isso aqui não é uma fantasia, conhecemos, Exato. faz parte do nosso dia a dia, inclusive dentro do nosso ambiente que mais frequentamos, que é o ambiente religioso. Uhum. Pessoas que até entram em cultos, saem de cultos, ministram a palavra, têm cargos, mas são pessoas que você parte ali para o particular, existem problemas gigantescos ali a serem resolvidos. Tem uma relação, tudo isso, com essa questão da guerra cultural, e será que isso já é um resultado dela? Olha, eu ainda não estudei nada específico em relação a essa questão voltada a gatilhos psicológicos, coisa nesse sentido, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que a guerra cultural, ela ganha muito espaço no que diz respeito a símbolos, né? A símbolos que levam a dados pertencimentos. Então, veja, eu acredito que a mente humana, ela não pode ser desligada desses assuntos ou dessas questões, né? Porque, veja, se nós temos hoje uma luta identitária, né? E pegando como ponto de vista essa questão da homossexualidade, por aí vai, né? Nós temos esse grupo que defende essas questões voltadas a eles, né? Temos grupos aí de mulheres que defendem a questão do feminismo e tudo mais. Bom, nós que somos cristãos temos a convicção de que o cristianismo é a verdade absoluta, correto? Nós temos essa convicção. Agora, a pergunta é, se uma pessoa que foi criada com os princípios e valores cristãos, né? Se ela chega num ambiente educacional, né? E lá ela é totalmente desconstruída, lá a verdade para ela é relativa, né? E lá ela entende que ela não é mais, por exemplo, se for um menino, que ele não é mais um menino, né? Ou é uma menina, ou sei lá o quê. Veja, eu creio que essas coisas estão interligadas, né? Os maiores conflitos em busca de sentido, Uhum. em busca de resposta para a vida, começa a partir da desconstrução do indivíduo, né? O indivíduo passa a não conhecer a si mesmo, né? Por isso que a máxima filosófica é conheça-te a ti mesmo. Então, eu acredito sim que tem uma inter-relação, né? Porque a mente humana não está desligada desse símbolo, dessa sensação de pertencimento e Uhum. coisas nesse sentido. A não ser que você tenha uma resposta É diferente. porque assim, ó, a Bárbara foi a culpada dessa pergunta. Ah, Porque ela falou aqui sobre o princípio ativo dos comésticos, né? Dos produtos. Tipo assim. Que se você falou Que aqui, você tira o está princípio. gravado, tá gravado, não tá, Léo? Eu ouvi Tá também. gravado, ó, tá gravado. Ela disse que se nós tirarmos ali os princípios ativos, o produto muda no final. Muda. Deixa O Então- resultado Então, não Paloma, isso me fez pensar. Espera aí, se eu tiro um princípio ativo de um produto, ele deixa vai de mudar a ser ele essência mesmo. dele? Uhum. Então, se eu desconstruo o ser humano nos seus princípios, Com certeza. percebe Sim. a coligação? Uhum. Vamos lá, se vira nos 30. Ok. Eu acho que pegando esses pontos que você falou em relação a nossa geração, ela é as gerações passadas, elas tinham muitos problemas com escassez de recursos, com escassez de dinheiro, escassez de comida, escassez de informação, que é uma coisa que na nossa geração a gente lida com o oposto disso. Porque a gente tem abundância de muitas coisas. Em excesso até. Mas nós não sabemos lidar com essa abundância. Entende? É diferente você ter muitas informações de você ter o conhecimento e construir um conhecimento com base naquelas informações. É diferente, por exemplo, você saber que acontece uma coisa no outro lugar do mundo e hoje, como a gente vive tudo, essa questão de em tempo real e por aí vai, você viver aquilo como se você estivesse vivendo aquilo no lugar em que você está, sabe? E isso é uma ferramenta que é utilizada por essa guerra cultural em relação a, olha, imagina, se eu encher o pensamento daquela pessoa de estímulos, ela tá sempre 100% estimulada, ela nunca para, sempre tem uma notificação nova, sempre tem algo novo, isso porque eu nem tô falando de conteúdo ainda, tá? Nem é exatamente o conteúdo dessas notificações, o conteúdo desses estímulos, o conteúdo que aquela pessoa tá consumindo 24 horas por dia, só pelo fato dela não ter o tempo pra parar e pensar e contemplar a vida, aquilo destrói o emocional dela. Uhum. Porque a mente não descansa nunca. O cérebro não descansa nunca.
Entende? É por isso que hoje a gente tem uma geração que é a geração mais bem formada, é a geração mais bem nutrida, é a geração com melhores condições, mas é a geração que não sabe o que fazer com tudo aquilo que tem na mão, porque não tem tempo de parar para pensar sobre isso. Aí agora imagina, essa mesma geração que, enfim, cheia de informações 24 horas por dia, e agora a gente entra na parte do conteúdo. O que é esse conteúdo que tá entrando na mente dessas pessoas 24 horas por dia? Quais são as notificações que estão gerando essa ansiedade? O que é o conteúdo que está moldando essa pessoa, certo? A gente tem fenômenos hoje em dia, conhecido como brain rot, por exemplo, que é esse screen roll da tela que você faz infinito e que literalmente derrete o seu cérebro. Essa é a visão de jovens que nós temos hoje. Estão 100% conectados, tá 100% cheio de informação, mas que tipo de informação? Certo? Sim. E aí a gente tem esse impacto cultural, né? A cultura de massa. Eu tava vendo um vídeo interessante sobre isso, em relação a jovens fazendo 6-7 sem parar. O que é isso? Que ninguém sabia o que era. Isso surgiu de um jogo de basquete e ninguém entendia. E tava todo mundo fazendo sem entender. O famoso efeito manada, né? O famoso efeito manada. E tudo isso vai, consequentemente, enfim, mudando quem nós somos como indivíduo e a forma com que nós lidamos com as coisas ao nosso redor. E, em consequência disso, a nossa saúde emocional ela vai ser completamente degradada. Vai ser. Se a gente não sabe lidar com os problemas básicos da vida, o que dirá com problemas mais complexos? E isso é uma das coisas que ajuda também, é aquilo que você falou, a criar essa cortina de fumaça, entende? Sim. Porque é tanta informação, é tanto estímulo, são tantas coisas que a primeiro momento parece que tudo é importante, que você não percebe as cordinhas se movendo por detrás da cortina, sabe? Paloma, prepara uma pergunta para eles. Eu vejo a vida humana, o desenvolvimento do ser humano, da psique humana, da mesma forma que eu enxergo o desenvolvimento do corpo, eu enxergo o desenvolvimento da alma. Por quê? Você pega, por exemplo, pessoas que fazem academia. O corpo delas irão corresponder de acordo com o procedimento que elas tomam. A partir do momento que a pessoa entra na academia, ela muda até a alimentação. E o corpo dela muda. Por quê? Porque, de fato, nós somos o que nos alimentamos. Exato. A mentalidade humana, a psique humana, a essência humana procede da mesma maneira. E o que eu estou enxergando é que a consequência da alimentação melhor, da má alimentação dessa geração que entra no que a Bárbara falou, da questão do conteúdo, tem gerado consequências visíveis. E às vezes a pessoa vai correr atrás de um profissional, vai correr atrás de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, quando um simples fato dela acender a lâmpada da própria existência e compreender como ela tem se alimentado, talvez, possivelmente, já seria um fator de solução viável para a vida da mesma. Nós somos o que nos alimentamos. Da mesma forma que o corpo corresponde a isso, a alma também. Conversamos ontem sobre isso, né? A Bíblia tem um texto bom para incrementarmos aqui, né? Os olhos é a janela da alma. E se há uma abertura é porque algo pode entrar ou algo pode sair pela janela. E se é a janela da alma, logo a gente pode entender que tudo que entra ou sai constrói a alma ou a parte de quem somos. Agora, vou voltar lá no tema da família, gente. Eu gosto da família porque a gente pode entender como um princípio, né? Mas eu não entendo como um princípio cristão a família, mas eu entendo como um princípio social. Inclusive, a gente pode pegar, por exemplo, a maior incidência de abusos cometidos contra crianças quando a gente tem uma família desestruturada. Sim. Aí tem, por exemplo, aí as pessoas relativizam o casamento único, enfim. A gente teve um tema no episódio passado falando da violência doméstica e que eu não defendo de nenhum âmbito. Inclusive, se você precisar, conselho meu, se você precisar se divorciar porque você sofre violência doméstica, para preservar a sua vida, preservar a vida dos seus filhos, faça.
Isso Mas... acrescentando, se você estiver sendo agredida em casa, procure a Denuncie. polícia. Não vai orar não, Isso. tá? Nossa, esse tema é polêmico. Mas o valor da família é muito importante. Com certeza. E a gente tem visto isso sendo desconstruído, né? Eles gostam muito de usar a frase desconstruindo crenças Uhum. para falar sobre isso. Eles entendem que a família gera valores nas crianças que depois eles levam mais tempo para desconstruir. É mais trabalhoso desconstruir. Qual a importância da família na sociedade? A família, ela é o núcleo básico da sociedade. Não existe uma sociedade sem formação de famílias. Assim como a família é o núcleo básico da igreja, e às vezes a gente parece não entender isso, dentro da sociedade é assim também. O que é uma sociedade se não um conjunto de famílias Exato. que vivem no mesmo lugar? Existe um sociólogo chamado Pierre-Frédéric Lépée, que diz o seguinte: a máxima do Frédéric Lépée é: a família é o agente socializador. Uhum. E ele conclui dizendo: a análise social não deve ser do macro para o micro, Mas do micro pro macro. mas do micro para o macro. Ou seja, é preciso analisar em como estão as situações das famílias para que cheguemos a uma compreensão melhor de como está a sociedade. Uhum. O problema é que a problemática maior hoje é que nós não temos esse costume e não há política pública nesse sentido para analisar a situação ou as situações das famílias, né? As famílias como sendo agente socializador. Como socializar uma sociedade com famílias destruídas? Essa é a pergunta, né? Porque você perde a força que a família tem aí nesse sentido, né? Exato. Então não é à toa que um dos principais pontos, ou melhor, um dos principais alvos dentro dessa guerra cultural é a família, né? A família é um alvo dentro dessa guerra toda. E o interessante é falar que eles atacam a família como um núcleo, mas eles também atacam a família individualmente. Masculinidade, qualquer assim, lampejo de masculinidade que seria uma masculinidade saudável, não. É machismo. É machismo. Eu- Eles começaram destruindo os homens. Destruam os homens, tirem as mulheres de dentro de casa e os seus filhos pode deixar que eu cuido. O Estado vai ensinar eles. Vai ensinar bem, como temos visto. Bem, nós já estamos caminhando aqui para o fim. Eu falei no carro que um episódio apenas, né? Complexo. É muita coisa para estarmos tratando. Mas eu gostaria aqui de finalizar, diante de tudo aquilo que foi falado, porque as pessoas, acredito eu, que talvez alguns foi o primeiro contato com esse tema. Primeiro contato com esse assunto. E eu fico imaginando a mente de um pai, a mente de uma mãe, porque nós temos essa responsabilidade para com os filhos. Ou até mesmo um jovem ouvindo um assunto como esse, pensando, fui atingido por essa tal da guerra cultural e nem sabia. Alguns conceitos da minha mente foram mudados, eu percebo que eu não estou caminhando por aquilo que eu aprendi, que é benéfico para minha história, para minha vida, para minha carreira, às vezes profissional, espiritual. A grande questão que fica é, depois que a pessoa identifica, consegue ali se posicionar em meio a tudo isso, opa, agora eu compreendi algumas coisas que me aconteceram no decorrer da minha vida. Aí eu gostaria que vocês fizessem essas considerações finais, citando sobre o que fazer diante de tudo isso. Seja pais, sejam jovens, adolescentes que entenderam o assunto, compreenderam o assunto. Qual é o próximo passo depois desse episódio? O que eles podem fazer daqui em diante para se posicionarem e não se prejudicarem em meio a tudo isso que foi falado? Eu acho que o primeiro ponto é continuem aprofundando os estudos. Porque é aquilo que eu comentei. Isso, para mim, começou com uma decisão simples de se eu era mais da vertente da direita ou se eu era mais da vertente da esquerda, porque eu achava que, a princípio, a esquerda era muito, como posso dizer... Boazinha, Sabe, né? aquilo que a Bíblia diz. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. E eu só fui perceber isso a partir do momento que eu estudei e comecei a construir os meus próprios raciocínios com relação a isso. Então, vocês que estão em casa, vocês podem considerar tudo aquilo que a gente está falando, podem se identificar com esses pontos, mas vocês precisam ir atrás e construir o repertório de vocês com relação a isso. Isso é importante. Então, primeiro ponto, construam um repertório de vocês.
E a partir da construção de repertório, vocês vão conseguir identificar nas diversas nuances, porque é aquilo que a gente falou, é uma guerra silenciosa. Então, ela é cheia de nuances, nunca é embate direto. Vocês vão começar a identificar, nossa, no filme que eu tô assistindo, ixi, essa ideia que tá passando não é muito legal, então acho que eu posso procurar por um outro caminho, ou posso procurar por um outro entretenimento. Então, aprofundar o conhecimento com relação a isso e estar atento, ser intencional nas ações que você faz, no lazer que você tem, na música que você ouve, no filme que você assiste, no conteúdo que você consome. O fato de ser intencional já muda muita coisa, entende? Porque aí você vai, não, ok, eu vou consumir isso, mas eu vou consumir isso pra quê? O que isso vai estar agregando ou não a mim, entende? E não é simplesmente, não, ao invés de assistir um filme, eu vou ler um livro, porque ler um livro vai me agregar mais. Nem sempre. Se você for ler Marx, é melhor não ler. Então, se você for ler Marx, é melhor não ler. Vai assistir Melhor o ir Quarto de assistir o Guerra, filme do que Pelé. vai ser bem melhor pra você. Entende? Não é uma questão do que parece ser mais culto ou não. É do que aquilo vai estar construindo em você. Eu acho que é importante buscar ser intencional nisso. Então, busque se aprofundar e seja intencional nesse aprofundamento, para que você construa algo dentro de você, entende? Aproveitando a colocação dela, né, sobre se aprofundar ou aprofundar os estudos, eu quero fazer as minhas considerações finais voltada para a igreja, né, e para a igreja evangélica, dizer o seguinte: a Nancy Pierce, ela fala sobre o discipulado da mente, né? E há um outro teólogo, me falha a memória o nome dele agora, que diz o seguinte: não há lugar, preste atenção nisso, você que está em casa, você que é pastor, né? Não há lugar na cristandade para uma cultura do espírito que negligencia a mente. Não há lugar. O que é que um teólogo quis dizer com isso? É que os evangélicos não desenvolvem mais perspectiva cristã para responder à totalidade da realidade. Nós precisamos desenvolver perspectiva cristã para a economia, se não quisermos, assim, aceitar o que o marxismo diz. Nós precisamos desenvolver perspectiva cristã para a educação dos nossos filhos, se não desejamos ou desejarmos que a escola os eduque doutrinariamente. Então, nós estamos, de certo modo, negligenciando a cultura. Nós estamos com a cultura do espírito, negligenciando a mente, à medida que nós não desenvolvemos perspectiva para essas realidades. Então, o conselho que eu deixo aqui é: desenvolva a perspectiva cristã que responda às questões da realidade. Porque senão outra cosmovisão vai lá responder. Essa é a realidade. Cristo não está confinado dentro da igreja. Cristo não está confinado dentro da igreja, né? Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Ora, se nós acreditamos, né, que o cristianismo é a verdade para a totalidade da realidade, por que as nossas respostas é apenas para alguns aspectos da realidade? Por que nós não conseguimos responder com seriedade e com alcance às questões políticas, ou às questões de política pública, de segurança pública? Porque nós não desenvolvemos perspectiva para essas questões. E aí quem é que se sobressai? A cosmovisão predominante. Vai lá responder e a resposta que a sociedade alcança é esta. E aí é essa resposta que os cristãos acabam trazendo para si nas questões que têm capilaridade com a igreja, quando na verdade não é isso que a gente deveria estar fazendo. Exatamente. Não é sobre tirar a igreja do mundo, é sobre trazer Cristo para o mundo através da igreja. E isso são duas coisas completamente diferentes. Totalmente. Então, caros amigos, é exatamente isso. Uma cultura do espírito que negligencia a mente, não há lugar para ela na cristandade, né? A Bíblia Sagrada nos ensina a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Aquilo significa dizer amar a Deus de toda a nossa mente. Nós precisamos entender que o cristianismo precisa responder às questões sociais, às questões políticas, às questões culturais, às questões voltadas à economia. O cristianismo precisa ter resposta para tudo isso. Ou então ele não é a verdade absoluta. Nós precisamos entender isso. Esse é o conselho que eu deixo aos pastores e à igreja. Agora, voltado à família, eu diria: pais, entendam que essa guerra cultural existe. Que atinge seus filhos. Exato. Acompanhe a educação dos filhos, a educação formal, né? Porque
como eu disse em uma das minhas falas, nós temos um aparelhamento cultural no ambiente educacional e os pais precisam acompanhar, e eu vejo direto vídeos de pais que, recentemente, que chamou a polícia para uma diretora que estava ensinando sobre os orixás e deu o nome de cultura afro para aquilo. Né? O pai disse, não, meu filho não vai participar dessa atividade, meu filho é cristão. Então, essa foi a atitude de um pai que acompanhava a educação do filho. Então, mas hoje a gente vive uma questão tão distante assim que você pode perguntar para a maioria dos pais, o que seu filho está estudando na escola mesmo? O que ele aprendeu essa semana? Eu não sei te dizer. E isso é um problema muito grande. Falta esses momentos de mesa dentro da própria casa, entende? De se sentar e se conversar. É aquilo que eu disse, nós estamos acostumados com culto, né? Em relação à igreja. Agora, você que me ouve, que está no ambiente acadêmico, né? E que quer atuar nessa guerra, eu preciso dizer para você, você vai ser rechaçado. Vai sofrer. Você vai sofrer. Eu, inclusive, o Alex Paloma, parei um professor na sala de aula e... Parei não, na verdade, deixei ele dar a aula e interroguei ele, um professor de História do Direito, né? História do Direito. Ele disse na aula dele que o Lula era o homem mais importante que existia na história do país, né? E eu disse a ele, não, professor, eu acho que a sua aula é tendenciosa, né? Enquanto Lula vale tudo e a oposição não vale nada, eu acho que não chega a ser uma aula. Uhum. Acaba sendo um tipo de doutrinação, eu falei para ele. Propaganda política. Uma propaganda política. Nesta ocasião, eu fui rechaçado, né? Então, você que está nessa guerra cultural, entenda, vai ser rechaçado, vai ser tido como louco, vai ser tido até como homofóbico, como machista e coisas nesse sentido. Fascista, nazista. Entre nessa eletricista. Guerra, exatamente, tudo que é isso. Tudo que é isso, né? Entre nessa guerra entendendo a natureza dela, ou então vai se arrebentar. Esse é o conselho que eu deixo aos acadêmicos. Só um adendo aqui pra gente finalizar. Entre, se for entrar, mas entre consciente do que está entrando. Exatamente. De maneira E intencional. com precisão e condição para entrar. Sim. Uhum. Não se entra numa batalha, numa guerra que você não mediu o preço daquilo. Sem estratégia, sem... A Bárbara tocou num assunto interessante. Hoje nós estamos numa sociedade que tem muita informação e pouco conhecimento. Porque as pessoas pensam que ter informação é ter o conhecimento. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existe a questão teórica, a questão prática. Você pode ter informação de muitas coisas. Mas se você não tiver a base da teoria e da prática naquilo, você não tem um conhecimento. Não tem. Com certeza. O conhecimento é gerado até mesmo com o tempo. Então, assim, estamos convidando, sim, a uma batalha cultural. Entrem, se posicionem, mantenham ali, conserve aquilo que é bom, etc e tal. Mas façam isso com responsabilidade, sabendo, como o Marcel disse aqui, no que vocês estão entrando. Exato. Paloma, você tem uma missão, a gente finaliza aqui, de conseguir agendar esse casal para retornar. Ah, com certeza. Com certeza. Temos ainda muitos assuntos pendentes. Muitos. Eu disse no carro, mas... Espero conseguir, porque foi mais fácil, seria mais fácil ter falado com o presidente dos Estados Unidos do que conseguir que o Maciel me respondesse, viu? Nós agradecemos Eu não sei se muito. ele tava fazendo charme, não, eu vou deixar uns 2 dias sem responder pra falar que eu sou difícil. Nós agradecemos muito o convite, é uma honra estar aqui no Tematizando Tudo, temos acompanhado, e é um projeto que nós queremos não só acompanhar, mas compartilhar e dizer a outras pessoas também que acompanhem. Apoiar também esses Apoiar o espaços projeto. são muito importantes. A abertura para o tema, como eu estava falando, esse momento de mesa às vezes falta. Nessa época em que todo mundo só, te manda uma mensagem aqui, te ligo por aqui. A mesa faz diferença. Redes sociais, vocês têm trabalhado nas redes sociais para poder estar divulgando pro pessoal? Olha, Sim, eu... nas Instagram, minhas redes sociais, Facebook. Sem problema. Pode divulgar. assim, em relação a trabalho, nós temos redes, né? Temos Mas perfil Instagram. pessoal mesmo. Mas Sim, por sim. enquanto é mais Ah, não, perfil sim, pessoal. entendi. Como é que as Em pessoas relação encontram a isso, vocês ali? momento de trabalho ainda não. Nessa né? área, não. Se quiserem seguir e acompanhar, né? Às vezes o que a gente faz é mais compartilhar coisas ou conteúdos que a gente acha interessantes sobre assuntos diversos, né? Nesse sentido. Na verdade, no meu Instagram não tem nada, viu? No Instagram dele tem várias poesias pra mim. Glória a Deus, escrever vai lá poesias aprender, fazer uma poesia pra sua Pensei que tava o esposa. Instagram Gênesis, sem forma e vazio. Não tá nesse sentido ainda, né? Mas se quiserem, enfim, seguir e O Instagram talvez do entrar em Maciel estava sem contato. forma e vazio. Até que a Bárbara chegou e ele disse, haja luz. Exatamente. Gostei disso. Pra talvez entrar em contato e
conversar mais sobre esse assunto, se Sim, quiserem, meu Instagram é barbara_xavier de Jesus, com X. E lá tem o Instagram do meu marido também, na minha bio. Então é só Perfeito. clicar. Mas enfim, agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Novamente, isso é algo que é extremamente Necessário. importante, né? Vivem dizendo que, não, cristão não pode conversar sobre muitas coisas, mas eu acho que nós precisamos, sim. É necessário trazer esses pontos para a mesa. E disso vai se gerando conhecimento comum, vamos conhecendo outras maneiras de pensar, outras faces de Cristo. Então, espaços como esse não podem ser negligenciados. Que Deus possa continuar abençoando vocês nesse projeto. Maravilha. Alguma coisa a dizer? Nós finalizamos aqui, estamos no Ord Home Studio. Falei corretamente, Léo? Ord Home Studio, também no Instagram, pesquisem lá. O melhor estúdio da Zona Sul de São Paulo. Fizemos uma pesquisa de campo e qualidade, imagem, áudio, receptividade. Recomendo a todos vocês que têm nos assistido. Só um recado final, nós estamos criando um novo canal exclusivo, vou separar do meu canal AlexDDR, para deixar exclusivo para o podcast. Então, esse vídeo você já vai assistir pelo novo canal, então, por favor, em nome de Cristo, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe para todos, até para a sogra. Para todos. Até bom? Oh. Ótimo, né? Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.